E aí, pessoal, bem-vindos de volta ao nosso curso de Introdução à Inteligência Computacional. E hoje nós vamos falar um pouco sobre aprendizado baseado em instâncias. Isso é fundamental para a gente compreender o aprendizado supervisionado e suas teorias. Nós vamos ver também algumas preliminares desse nosso assunto, para poder entender melhor o que fundamenta, também entender não só alguns conceitos, mas algumas notações que a gente vai utilizar durante todo o curso. Então, sem mais delongas, vamos às preliminares. Bom, antes de mais nada, nós vamos entender um pouco sobre conjuntos, né? Conjuntos, né, são, enfim, conjuntos de elementos, né? E sempre que a gente estiver falando de um conjunto, a gente vai utilizar letras maiúsculas, ok? É interessante a gente falar também sobre a cardinalidade dos conjuntos. A gente sempre utiliza essas duas barras. Quando eu utilizar o nome do conjunto entre barras, eu estou querendo saber a cardinalidade daquele conjunto. Ou seja, o número de elementos dentro daquele conjunto. E também tem o operador do contido, né? Eu posso dizer que um conjunto está contido dentro de outro conjunto. Ou seja, o conjunto X é um subconjunto um subconjunto de A. Ou seja, ele está contido em A. E daí nós temos também as instâncias, que são os elementos que estão dentro daquele conjunto. E aí, para as instâncias, a gente sempre utiliza letras minúsculas, ok? Então, se eu falo aí o XI, é bom colocar esse I, que é o índice, né? Falando que ele é o iésimo elemento, né? É um dos vários elementos daquele conjunto. E aí tem o símbolo de pertence. Então eu estou falando que o conjunto XI, ou iésimo X dentro do pertence ao conjunto X. Então nós vamos falar aqui também um pouquinho sobre a nomenclatura de dados. Sempre que vocês verem esse D aí todo estiloso, nós estamos falando do conjunto de dados, ok? O conjunto dos dados ele tem dois subconjuntos. O conjunto dos atributos, né, que são as colunas, no caso de uma tabela, e o conjunto das instâncias, que é o conjunto das linhas, no caso da tabela. E o conjunto dos atributos, a gente divide eles entre atributos explicativos e atributo alvo. Então, olha só o que é interessante. A gente tem esse conjunto de dados aqui. Então, vocês estão vendo o meu D aqui, certo? O meu D, que especifica todo esse conjunto de dados aqui. Eu tenho o meu conjunto A, o meu subconjunto A, que é o conjunto que diz quais são os atributos explicativos e qual é o atributo alvo. E eu tenho o meu conjunto das instâncias, que são todas as linhas do meu problema. Então veja que para esse conjunto de dados aqui, ele é um conjunto de dados para análise de risco, ok? Risco automobilístico. Então, de acordo com os conjuntos explicativos, é associado um risco de acidente. Então, todas as pessoas que se encaixam nesses critérios aqui, isso aqui é um registro de várias pessoas que já fizeram seguro de carro. Então, esses aqui são alguns dos dados dessa pessoa e qual foi o risco que se percebeu para essa pessoa depois que ela fez o seguro automobilístico. Então, eu tenho aqui o conjunto dos atributos explicativos, que é composto pelo sexo, pela idade da pessoa, pelo estado civil e o risco percebido para essa pessoa. E aqui eu tenho o atributo alvo, que é o que eu quero saber a partir desses atributos explicativos. Então aqui eu tenho várias instâncias deste problema. Então, cada instância ela vai ter
o xi, né, que é o atributo explicativo, o conjunto dos atributos explicativos, e ela vai ter um yi, que é o valor do meu atributo alvo. Todos os atributos, independente se ele é um atributo explicativo ou se ele é um atributo alvo, ele tem dois tipos. Ele pode ser um atributo numérico, e aí ele pode ser um atributo numérico inteiro ou um atributo numérico real, ok? Ou ele vai ser um atributo categórico. E é interessante que eu posso ter várias classes. E cada classe, ela, por mais que eu represente ali com o nome da classe, depois eu vou ter que converter cada classe daquela em uma coluna própria. E aí vai ser 0 ou 1. Se aquele atributo pertencer àquela classe, vai estar com 1. Se o atributo não pertencer àquela classe, ele vai ficar com 0. E aí eu vou ter várias colunas, né? E K aqui é o número de classes. Bom, vamos dar uma olhada em alguma das tarefas da inteligência computacional. A primeira tarefa que nós temos em mente é a tarefa de regressão, né? O problema de regressão. Então, no mundo real, aí nesse ponto aqui, gente, vale a pena a gente fazer uma memória, só para lembrar para vocês o que é o processo gerador dos dados, que a gente chama da funçãozinha G. Nós vimos isso na primeira aula. Processo gerador dos dados é alguma coisa que está acontecendo no mundo real, ok? Só que eu não tenho acesso completo a esse processo. Eu só conheço desse processo os dados que foram coletados, que é uma amostra pequena daquilo que acontece no mundo real. Então, se eu fosse pensar, por exemplo, naquela base de dados lá do análise de risco, eu teria que conhecer, eu teria que ter os dados de todas as pessoas que têm veículos. Todas as pessoas que têm veículos. Se eu quisesse saber o processo G, né, o processo gerador dos dados, o que é a realidade, eu teria que ter os dados de todos os motoristas do mundo, com sexo, idade, estado civil e outros dados que eu julgar. Só que eu não tenho esses dados. Eu não tenho como coletar esses dados. Então eu vou dizer que esse processo, a realidade desse processo, ela é desconhecida. Tudo que eu conheço sobre esse processo é a pequena amostra de dados que está lá na seguradora, que é só dos clientes que ela tem o contrato. Então, o processo real, o processo que gera os dados, eu não conheço a realidade do processo. A única coisa que eu conheço sobre aquele processo é a amostra de dados que eu tenho sobre ele, que é uma amostra muito pequena quando se comparada com a realidade do processo G. Então, o processo gerador dos dados, ele recebe aqueles atributos explicativos e gera o meu atributo alvo, a realidade do processo. Só que esse meu atributo alvo, no final das contas, ele é um número, ele não é uma classe. É por isso que eu chamo esse problema que é um problema de regressão. Eu posso ter todos os meus atributos explicativos, eles podem ser reais, mas eles podem ser categóricos também. Mas o meu atributo alvo, com certeza, ele é um número real. Então, a saída da minha função, ela recebe o x, que é um conjunto de números, pode ser números ou classes, mas ela gera, no final das contas, um número. Então, o problema de regressão, a saída dele, o atributo alvo, ele é um número. Então, vamos supor, por exemplo, essa função aqui. Eu tenho dois atributos explicativos, x1 e x2. Eu não sei o que eles significam. Eu sei que acontece alguma coisa quando eu misturo esses dois números lá no processo real e ele gera esse número para mim, que é o y.
Então eu não sei, eu não conheço o processo real que combina esses dois números aqui para gerar esse número aqui. Eu sinceramente não conheço. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer é estimar uma função, aprender uma função que toda vez que eu entre com x1 e com x2, eu gere um y que é parecido com esses y que estão aqui na minha função. Então dê uma olhada aqui, olha só, aqui eu tenho o x1 e o y. Olha como que ele é. Ele não é uma reta, ele é uma curva toda esquisita. E você vai ver que o x2 ele tem um comportamento diferente do x1. Então está aqui quando eu misturo os dois, ó, x1, x2 e aqui o meu y. Então esta aqui é o processo real. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender uma forma de mapear esse x1 e esse x2 nesse y aqui e formar essa função matemática. Então esse é o meu problema de regressão. Quando, lá na frente, eu aprender uma função que transforma esses dois aqui nesse, como é que eu vou medir o erro deles? Bom, aí eu vou trabalhar com o erro de regressão. O que é isso? O erro de regressão, ele é a diferença entre o valor esperado, que é o valor que eu já conheço, e o valor e a estimativa de valor gerada pela minha função de inferência. Então, se eu utilizar os mesmos valores, os mesmos atributos explicativos, os mesmos na função geradora de dados, aí eu tenho o valor esperado. E eu tenho aqui os atributos explicativos na minha função de inferência. Ele vai gerar uma estimativa do atributo alvo. Então, a diferença entre a estimativa gerada e o valor esperado é o meu erro. Ok? O meu erro de regressão. É um valor numérico. E aí, obviamente, como isso aqui é um vetor, isso aqui também é um vetor, é a somatória dessas diferenças que vai gerar o meu erro. Só que tem um probleminha com isso aqui. O problema com esse meu erro, representado aqui pela letra grega epsilon, é que o sinal do erro, positivo ou negativo, ele vai me atrapalhar aqui. Por que isso acontece? Bom, veja bem, vocês podem notar aqui que eu tenho uma subtração. Então, quando o valor estimado é menor que o valor esperado, esse erro será negativo. E quando o valor estimado é maior do que o meu valor esperado, esse erro vai ser positivo. Certo? O que pode acontecer nesse cenário? Vejamos bem, aqui é o meu epsilon, o meu erro. Quando os dois valores são iguais, obviamente o epsilon vai ser zero. Quando o valor esperado é menor do que o valor estimado, o erro é positivo. Quando o valor esperado é maior do que o valor estimado, então o erro vai ser negativo. O que pode acontecer? Pode acontecer aqui, por exemplo, de que a minha função de estimação ela alterne erros maiores e menores e que a soma desses valores aqui, um cancele o outro. Então eu posso ter de erros positivos aqui em cima o mesmo valor de erros negativos aqui embaixo. Somando os dois, o meu epsilon final, o meu erro, vai ser zero. Só que claramente você pode ver aqui que esse estimador, essa função de inferência, o erro dela não é zero. O erro dela é muita coisa para cima e para baixo. Não é zero de jeito nenhum. Só que o sinal do erro, quando eu somo, ele zera, dando a impressão de que o meu estimador, que a minha função de diferença, não tem erro, que não é verdade. Então, olha aqui do lado também. Você tem aqui uma função de inferência que ela erra mais para cima do que para baixo. Então, no final das contas, esses valores aqui para baixo, eles vão roubar um pouquinho do somatório, eles vão tirar uma parte do somatório do erro daqui de cima. A mesma coisa pode acontecer quando a função de inferência ela erra mais para baixo. Você tem um ou outro valores positivos aqui. Então, o sinal do erro, ele acaba atrapalhando
eu saber qual que é o erro real da minha função de inferência. Então, por que a gente utiliza aqui o erro quadrático médio? Por quê? Porque aí eu vou pegar os valores que eu tenho, vou fazer a subtração desses valores, aí depois dessa subtração aqui, o erro pode ser positivo ou negativo. Mas quando eu elevo ele ao quadrado, aí não vai importar, porque o quadrado de qualquer quadrado é positivo. Todo quadrado é positivo. Aí mas você vai me perguntar, mas aí o erro vai ficar muito maior. Mas depois que eu somar o quadrado das diferenças aqui, eu vou tirar a raiz quadrada desse quadrado. E aí eu volto para o erro original e eu estou pegando só o módulo do erro, independente do sinal. Então, o erro de regressão, a gente sempre considera o erro quadrático médio. A raiz do erro quadrático médio, perdão. Ou seja, eu quero só o módulo do erro, independente do sinal do erro, para evitar esses problemas que eu falei aqui, de valores positivos cancelarem os valores negativos e vice-versa. E aí a gente corre o risco, por exemplo, de você ter a mesma quantidade de erros positivos e a mesma quantidade de erros negativos, e no somatório deles a média de erro dá zero, né? Dando a entender que o modelo é perfeito. E aí nós criamos uma confusão, porque nós estamos falando que a minha função, que tem erro, bastante erro para cima e para baixo, no final somatório o erro vai dar zero. Fala assim, o modelo é perfeito. Então isso não pode acontecer, a gente sempre tem que utilizar, para calcular o erro de qualquer problema de regressão, a gente tem que utilizar a raiz do erro quadrático médio. Bom, existem outras métricas? Existem. Vou dar um exemplo simples de uma outra métrica muito interessante aqui, que é o MAP. O MAP é o erro absoluto médio percentual. E o MAP é interessante, cara, porque ele dá um erro em termos de porcentagem, né? O que acontece quando a gente vai lá no RMSE? O RMSE, ele é um erro, ele é o tamanho do erro na mesma medida dos dados. Então, se eu tenho lá, estou calculando um problema de regressão lá, que ele calcula o peso em quilos. E ele me deu um erro lá de um RMSE de 0,32. Significa que, na média, o meu modelo erra por 320 gramas. Então, o RMSE é um erro na mesma medida em que a variável y lá ela é medida. Ok? O MAP, ele vai te dar uma porcentagem. Eu falo assim, olha, o seu modelo está errando por 1%, por 5%. Do valor que era esperado, ele erra 5%, para mais ou para menos. Então, o MAP, ele te dá uma porcentagem do erro. Isso é bastante interessante por quê? Porque a porcentagem é uma medida universal, todo mundo entende porcentagem de forma intuitiva. E eu sei que, por exemplo, assim, olha, o meu modelo ele erra por 5%, e tem um outro modelo ali que erra por 15%. E eu sei que é muito fácil de comparar essas medidas de erro. Só que o MAP, ele tem um problema. O MAP ele não pode ter, dentro dos valores de y esperado, não pode ter nenhum zero, porque aí ele gera um valor irreal, porque eu estou fazendo a divisão pelo valor esperado aqui, ó. Então não existe divisão por zero. Se tiver algum valor zero, o MAP ele vai dar problema. Bom, vamos continuar e entender o problema de classificação. O problema de classificação é quando a minha variável alvo, né, quando o meu atributo alvo, ele é uma classe, ele tem um valor de 0 ou 1. Ou é aquela classe ou não é aquela classe. E eu posso ter K classes.
Então, a minha função de inferência, ela vai pegar uma entrada x, que são os atributos explicativos, e vai gerar uma classificação de 0 ou 1 para cada uma das classes, né? Em uma das classes vai ter 1, em todas as demais vai ser 0. Então, este é o problema de classificação. Então, olha só como que é interessante, que a gente tem esse aqui é um banco de dados de classificação. Eu tenho sexo é uma variável categórica, idade é uma variável numérica, estado civil é uma variável categórica e risco ela é uma variável categórica. Eu preciso codificar esse problema. Olha só, todo problema de classificação eu vou criar variáveis dummy. Dummy em inglês significa bobinho. Então são variáveis bobinhas. O que é essas variáveis bobinhas? Ao invés de ter o atributo sexo lá, que tem os valores masculino e feminino, eu vou criar dois atributos. Vai ser o atributo masculino, onde só vai ter valores 0 e 1, e vou criar o atributo feminino, onde só vai ter valores 0 e 1. Então, ao invés de eu ter o atributo sexo, eu vou ter o atributo masculino, e onde for masculino vai ser 1, e onde não for masculino vai ser 0. E vou ter o atributo feminino, que onde for feminino será 1, e onde não for feminino será 0. Então, esta base de dados aqui, ela vai virar isto. Então, lá o atributo sexo virou o atributo masculino e feminino, tá aqui, 0 e 1. A idade eu não mexi, mesma coisa. O atributo estado civil virou solteiro e casado, olha aqui, 1 para solteiro, 0, e 1 para casado, quando for. E o atributo alvo, o meu risco, viraram 3 atributos, onde eu tenho 0, 0, 0, 1. Mais pra frente a gente vai entender o porquê que as coisas precisam ser feitas assim. Mais pra frente não, vai ser mais exato, nós vamos entender isso agora, entendeu? Bom, a gente entende isso quando a gente vai estudar o erro de classificação. O erro de classificação que é utilizado, a gente tem basicamente 2 erros. O erro mais utilizado para alguns tipos de modelo, que são modelos diferenciáveis, né? Que são modelos que utilizam otimização diferenciável, cálculo, é o erro da entropia cruzada. Então, o que é entropia cruzada? A entropia cruzada ela é uma medida de quanto duas distribuições de probabilidades são parecidas entre si, né? Quando você pega a entropia de uma distribuição de probabilidade, você pega uma distribuição de probabilidade qualquer. O que significa a entropia daquela distribuição de probabilidade? A entropia significa o grau de regularidade. O que é regularidade? Quando uma distribuição de probabilidade, todos os valores são iguais, todas as probabilidades são iguais, você não tem certeza de nada, porque todas as opções são iguais. Você tem algumas distribuições de probabilidade que dão mais probabilidade para alguns eventos do que para outros. Aí você tem incerteza menor. Significa que alguns eventos são mais prováveis do que outros. Então, menor a entropia, porque eu tenho menos incerteza. Eu tenho mais chance de alguns eventos acontecer do que em outros. Mas quando a probabilidade de todos os eventos é muito parecida, eu tenho muita incerteza. Incerteza é muito alta. Por que incerteza é muito alta? Porque pode ser qualquer um daqueles eventos ali com a mesma probabilidade. Então a entropia é uma medida da incerteza e é diferente da entropia cruzada. A entropia cruzada, ela compara, vamos supor, duas distribuições de probabilidade para o mesmo conjunto, lá para risco. Risco tem 3 valores: risco baixo, risco médio, risco alto. Se os 3 valores tiverem a mesma probabilidade, a soma da probabilidade é 1. Dividido por 3, dá 33 ponto alguma coisa. 33,33 e por aí vai. Então, se os 3 têm a mesma probabilidade, como é que você vai falar assim, o que é mais provável? Não dá para saber, os 3 têm a mesma probabilidade de acontecer. Por outro lado, se eu tenho uma distribuição de probabilidade em que eu falo que o risco mais alto tem 50% de chances, o risco médio tem
30% de chances e o risco baixo tem 20% de chances. As probabilidades não são iguais. O risco alto, ele é muito mais provável do que o risco baixo. Então a minha entropia, a minha incerteza é menor. Por quê? Porque eu sei que existem eventos mais prováveis do que outros. A da primeira distribuição de probabilidade, em que todas as probabilidades são iguais, eu tinha muita entropia, muita incerteza, porque eu não sei dizer qual dos eventos é o mais provável. Todos eles têm a mesma probabilidade. Então, a entropia cruzada, se eu tenho essas duas distribuições de probabilidade, eu vou pegar cada elemento da distribuição e comparar as probabilidades entre eles, para ver se elas são parecidas ou não. Então, a entropia cruzada, ela é uma forma de comparar duas distribuições de probabilidade. E no nosso caso, ela é uma entropia cruzada binária, porque a nossa distribuição de probabilidade só tem dois eventos, que é o 0 e que é o 1. Certo? Então, essa fórmula aí, que é o somatório da probabilidade de y, né, multiplicado da distribuição P, né, multiplicado pelo logaritmo da probabilidade na distribuição Q, ela é a entropia cruzada. Vocês não precisam decorar essa fórmula por enquanto não. Mais para frente a gente vai explorar isso e vocês vão entender melhor. O fato é que o primeiro erro de classificação que a gente utiliza é a entropia cruzada binária, que é aquela fórmula que a gente acabou de ver. Então a gente vai pegar os valores esperados, é o y sem o tio, multiplicado pelo logaritmo das estimativas, que é o y com tio, mais 1 menos os valores esperados multiplicado por 1 menos as estimativas. Isso aí vira um somatório. Isso aqui são os conjuntos, isso aqui são as instâncias. Ok? Nós não vamos explorar aqui, nesse momento, muito a entropia cruzada binária, não. Isso aqui foi mais para vocês entenderem que essa é uma medida do erro, né, da acurácia de classificação. Mais para frente a gente vai utilizar. No momento, o que a gente precisa prestar mais atenção sobre erros de classificação é a matriz de confusão. A matriz de confusão ela é muito interessante e ela é muito mais intuitiva e explorada. Matriz de confusão é muito utilizada, por exemplo, para testes de diagnóstico. Então, vamos supor que você vai fazer um teste para detectar se você tem uma doença, uma determinada doença. Aí você vai, a partir de um exame ou a partir de um conjunto de sintomas, ele vai te gerar, vai te dizer se você está doente ou não, que é a classificação do algoritmo. Aí é bastante interessante isso. Ele pode, a partir desse resultado do sim ou não, ele pode cair em 4 situações. Quais 4 situações são essas? Bom, a primeira é que ela pode gerar um verdadeiro positivo, ou seja, você está realmente doente e o exame falou que você está doente, né? O valor esperado é 1 e a estimativa é 1. Ela pode gerar um falso positivo, que é um erro, que o diagnóstico pode ser 1, doente, mas você não está doente, né? Estimativa 1, valor esperado 0. Ele pode acertar de novo no diagnóstico negativo, falando assim, olha, você não está doente e você não está doente de fato. Então, estimativa 0, valor esperado 0. Ou ele pode errar dando um falso negativo, falando que você não está doente, sendo que na verdade você está doente. Então, valor estimativa 0, sendo que o valor esperado é 1. Então, isso aí gera uma matriz, gente, que é a famosa matriz de confusão, onde você tem os verdadeiros positivos, os falsos positivos, os falsos negativos e os verdadeiros negativos. Então, essa é a matriz de confusão de qualquer função de classificação.
Com essa matriz de confusão, a gente pode gerar algumas métricas. Por exemplo, a métrica da acurácia. Ela soma as predições corretas, né, que é o verdadeiro positivo e o verdadeiro negativo, e subtrai por todas as predições. Isso aí é um valor entre 0 e 1. Obviamente, quanto mais próximo de 1, mais acurado, mais preciso é o seu classificador. E quanto mais próximo de 0, pior a acurácia, mais ineficiente é o seu preditor. A acurácia, ela é, com certeza, a métrica mais utilizada para classificação. Mas existem outras, por exemplo, o recall, né? Ele pega a taxa de predição verdadeira, né, de verdadeiros positivos, dividido pela de verdadeiros positivos e a de falsos negativos. Então, o quão bom o seu modelo é para prever positivos. E tem o precisão. Qual que é a proporção de identificações positivas que foi realmente correta? Então, de tudo que ele identificou como positivo, você pega o verdadeiro positivo mais o falso positivo. E ele vai te dar a precisão. Existem outras métricas, mas essas daqui são as principais métricas. Então, nós, só para fazer uma breve revisão aqui, nós temos o conjunto de dados D, onde eu tenho atributos, os atributos explicativos, e o atributo alvo, aquilo que eu quero prever utilizando os atributos explicativos. E, independente se ele é explicativo ou atributo alvo, esses atributos eles podem ser numéricos ou categóricos, ok? Se o meu atributo alvo ele é numérico, aí eu tenho um problema de regressão e eu utilizo, para qualquer problema de regressão, eu utilizo o RMSE para calcular a eficiência, o erro padrão, a incerteza desse modelo. Se o meu atributo alvo ele é uma categoria, uma classe, ele é um atributo categórico, aí eu tenho um problema de classificação. E eu utilizo a matriz de confusão e a acurácia para medir a eficiência da solução desse problema. Agora, nós vamos ver as nossas duas primeiras técnicas de inteligência computacional, que são o K-vizinhos mais próximos e o naive Bayes. Na verdade, essas técnicas elas precedem a inteligência computacional. Elas são duas técnicas clássicas da estatística. Antes da gente utilizar as mais modernas técnicas da inteligência computacional, essas técnicas que eu falei, elas já eram utilizadas para resolver problemas de classificação e problemas de regressão. E por elas serem as técnicas mais clássicas, a gente utiliza essas técnicas como comparação para todos os outros modelos que vêm depois. Isso é o que a gente chama de baseline, linha de base, ou seja, qualquer método que eu desenvolver dali para frente, ele tem que ser, no mínimo, mais eficiente do que esses métodos mais simples, que são a minha linha de base, o meu baseline. Porque se eles não forem mais eficientes do que esses métodos mais simples e clássicos, para que eu vou criar outro método? Eu já tenho aqueles dali que funcionam muito bem. Então, esses dois métodos, que é o naive Bayes e o K-vizinhos mais próximos, eles têm uma coisa em comum. Eles são métodos de aprendizado baseado em instâncias. O que é aprendizado baseado em instâncias? Bom, aprendizado baseado em instâncias, ele parte do princípio do aprendizado por similaridade. Então, qual que é a lógica do aprendizado por similaridade? Entidades que são parecidas em alguns aspectos, elas tendem a serem parecidas em todos os aspectos. Certo? Então, se eu tenho duas entidades, A e B, e se elas pertencem ao mesmo grupo, qualquer informação que eu conheço sobre B também pode se aplicar a A. Então, se eu já conheço uma entidade B, conheço todos
os atributos dela, tanto os atributos explicativos quanto o atributo-alvo. Aí eu tenho uma outra entidade, que é a minha entidade A. Dessa entidade A eu só conheço os atributos explicativos, eu não conheço o atributo-alvo. Mas como ela é muito próxima, muito parecida com aquela entidade B que eu já conheço, então eu vou partir do pressuposto que o atributo-alvo, que eu não conheço, de A, ele também é parecido com o atributo-alvo de B, que eu já conheço. Então, isso é o aprendizado baseado em instâncias. O que é o aprendizado baseado em instâncias? Ele não tem um método de aprendizado, ou seja, ele não tem aquela função F maiúscula, né? Se vocês voltarem lá na primeira aula do curso, vocês vão ver que a gente falou um pouco sobre aprendizado supervisionado. E aí a gente tinha a função o método de aprendizado, que é a função F maiúscula, que aprendia um conjunto de parâmetros, né, que a gente chama de modelo, e nós temos a F minúscula, que é a função de inferência, que utiliza aqueles parâmetros para poder gerar as estimativas. Só que no aprendizado baseado em instâncias, nós não temos uma função de aprendizado. Os dados são o modelo. Isso é radicalmente diferente, ou seja, a gente só tem a função de inferência. O método de inferência, a gente não tem um método de aprendizado. Os dados são o modelo propriamente dito da função de inferência. Então, a função de inferência, toda vez que ela é utilizada, ela faz uma busca em todo o conjunto dos dados e seleciona somente aquelas instâncias que são mais relevantes para realizar a tarefa. De que tarefa que eles estão falando aqui? Da tarefa de regressão ou da tarefa de classificação, no caso. Então, o aprendizado baseado em instâncias, ele precisa de uma massa de dados que vão ter lá os atributos explicativos e os atributos alvo, certo? Eu tenho a minha função de inferência, ela não tem um modelo de conhecimento. O modelo de conhecimento são os dados, todo o conjunto de dados. Aí toda vez que eu quero fazer uma consulta, eu passo os valores dos atributos descritivos, a função de inferência vai consultar os dados, localizar as instâncias mais relevantes, em via de regra, mais parecidas com esses dados descritivos que eu passei, e ela vai fazer inferência sobre o valor do atributo alvo com base nos dados que eu tenho na proximidade deles com os atributos descritivos. Então, este é o paradigma do aprendizado baseado em instâncias, que também é conhecido como lazy learning, ou aprendizado preguiçoso, ou seja, ele não gera um modelo, ele utiliza os dados da forma como estão para poder fazer inferências. Nós vamos ver agora dois dos principais, existem outros, é importante dizer, mas nós vamos ver dois dos principais e dos mais conhecidos algoritmos de aprendizado baseado em instâncias. Então, o primeiro deles é o de K vizinhos mais próximos, ou K nearest neighbors, ou KNN, como ele é mais conhecido. Esse aqui é um algoritmo clássico, assim, clássico dos clássicos, serve para muitas aplicações. Eu acho que a gente deveria tentar primeiro resolver qualquer problema que a gente tenha em mãos utilizando esse algoritmo. E ele serve para basicamente resolver qualquer tipo de problema. O pressuposto dele é muito simples e existem otimizações que podem ser feitas em cima das técnicas que eu vou explicar aqui agora. Bom, vamos lá.
O algoritmo de K, vizinhos mais próximos, ele tem um parâmetro, que é ele tem 3 parâmetros. Primeiro é o K, esse número é o número de vizinhos que vão ser considerados durante o processo de inferência. Nós vamos explicar isso um pouquinho mais para frente. E aí eu preciso agora de 2 funções. Uma função de distância. O que é uma função de distância? Ela recebe 2 instâncias de dados, de atributos descritivos, e retorna um valor real positivo. Esse valor ele é real positivo no seguinte sentido: ele é 0 se essas 2 instâncias x1 e x2 forem iguais, e diferente de 0 se elas forem diferentes. Então, quanto maior do que 0 esse número é, mais diferentes são os x1 e x2. Nós vamos detalhar essa função de distância daqui a pouco. E tem a função de mesclagem, porque sempre quando eu rodo o algoritmo de K vizinhos mais próximos, eu vou escolher as instâncias que são mais parecidas com aqueles dados descritivos que eu passei, e aí eu vou pegar os atributos alvo de todas essas instâncias próximas, e eu tenho um jeito eu preciso de uma função que mescle, que junte esses valores mais próximos para gerar a estimativa final. Então essa é a função de mesclagem. E o modelo do meu algoritmo de K vizinhos mais próximos são o conjunto dos dados propriamente dito. Então vamos lá. Veja como o algoritmo do KNN é muito simples. Então eu tenho os meus parâmetros K, o número de vizinhos, né? Os dados D, a instância, né? A consulta que eu vou fazer, que é esse x asterisco aí, eu vou passar os valores dos atributos descritivos, para os quais eu quero saber o valor do atributo alvo. Eu tenho a minha função de distância D e a minha função de mesclagem M. Vamos lá. Para todas as instâncias que pertencem aos meus dados, ou seja, para cada par de atributos descritivos X e atributo alvo Y, eu vou medir a distância de todos os atributos, de todas as instâncias dos meus dados para esse X asterisco que eu passei, que é essa consulta que eu estou fazendo. Então eu vou ter a lista das instâncias dele para todo mundo que está na minha base de dados. Isso aqui é o maior custo computacional do algoritmo. Então, o grande defeito do algoritmo de K vizinhos mais próximos é esse loop que você tem que fazer, passando por todas as instâncias e medindo a distância daquele valor novo que você está passando, que é o X asterisco, para todas as outras instâncias que estão no banco de dados. Então, se você tem um banco de dados que tem 10 instâncias, o custo disso aí é 10. Se ele tem 100 instâncias, vai ser 100. Se ele tem 1000 instâncias, vai ser 1000. Se você tem 1 bilhão de registros no banco de dados e quer utilizar a KNN, o custo disso aí vai ser 1 bilhão. Então, depois que eu tenho esse vetor, essa rede com todas as instâncias, eu vou ordenar as distâncias, da menor distância para a maior distância, né? Fazer uma ordenação descendente. Daí, aí é que vem a questão do K vizinhos mais próximos. Eu vou pegar lá na rede de instâncias os K primeiros elementos, ou seja, quais são as 4 instâncias que têm a menor distância para esse X asterisco que eu estou querendo saber. Então esses daí são os vizinhos, são as instâncias que são mais parecidas com aquela que eu acabei de passar. Agora eu vou fazer a mesclagem dos vizinhos. Eu vou pegar o atributo Y de todos os vizinhos mais próximos e vou gerar uma classificação a partir desses. Aí a função de mesclagem, nós também vamos discutir daqui a pouco como ela funciona. Então vamos lá. Vamos entender um pouquinho. Vamos supor que a gente tem essa base aqui. Então isso aqui é um problema de classificação. Eu tenho o atributo x1, que está na horizontal, e o atributo x2, que está aqui na vertical. Eu tenho 2 classes. O azul é minha classe 1, o vermelho é minha classe 2. Ok? Vocês vão ver que mais aqui para o fundo, a classe 2 ela domina.
Mas aqui para o topo, a classe azul domina. E a gente tem uma zona aqui no meio que ela fica meio misturada. Eu não tenho certeza se é azul, eu não tenho certeza que é vermelho. Mais para frente a gente vai debater um pouquinho. Mas isso aqui são, cada bolinha dessa daqui é uma instância lá na minha base de dados. Agora, eu quero fazer uma consulta, eu não sei qual que é a classe de um determinado objeto. Então eu coloco essa bolinha verde aqui. Essa bolinha verde aqui, ele é uma instância que eu não sei, eu tenho os atributos descritivos dele, eu sei o x2 dele, eu sei o x1 dele aqui, certo? Sei os valores dele, mas eu não sei a qual classe ele pertence. Então eu vou utilizar o algoritmo de cabezinhos mais próximos aqui. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é medir a distância dessa minha bolinha que eu não sei a classificação para todas as outras. Então ele vai passar, vai fazer isso. Ele vai medir as distâncias da bolinha verde para todas as demais. Vai construir aquele vetor com todas as distâncias. A partir daquele vetor, eu consigo estabelecer quem são os vizinhos mais próximos. Então, aqui neste caso, eu tenho K igual a 1, ou seja, eu só quero analisar com o vizinho mais próximo, que é esse azulzinho aqui, ó. O cara mais próximo desse meu botão é azul. A minha função aqui, nesse caso, de mesclagem, é por maioria. Então, como eu só tenho o vizinho mais próximo desse verde é o azul, então eu vou dizer que a classe desse verde também é azul, com 100% de certeza. Mas se aumentar o número de vizinhos de K para 1, eu vou aumentar para K2, aí eu vou pegar os dois mais próximos, você e você. Então, olha só, agora eu tenho um azul e um vermelho. Então aí eu vou ficar indeciso se a classe do meu verde vai ser a classe 1 ou se vai ser a classe 2. Eu posso aumentar mais uma vez, né? Colocar K igual a 3. Então eu vou considerar 3 vizinhos. Então 3 vizinhos aqui eu já tenho mais vizinhos da classe 2, os vermelhos aqui, do que da classe 1. Aí eu escolheria a classe 2 por achar que, na maior parte do tempo, os vizinhos, as pessoas mais, as instâncias mais próximas dessa que eu desconheço, elas pertencem à classe 2. Mas e se aumentar ainda mais para K igual a 4, eu até me alternei aqui, K igual a 4, vocês vão ver que aí eu volto a ter novamente uma confusão. Por que está acontecendo essa confusão? Gente, essa confusão acontece porque a gente está aqui na fronteira de decisão. É toda essa região aqui em que a gente tem uma mudança. Você vai ver que o que está aqui em cima é majoritariamente classe 1, ele está muito bem definido. Aqui embaixo também está muito bem definido, é a classe 2. Mas aqui nessa fronteira de decisão é que não está muito bem definido quem é azul e quem é vermelho. Então aqui nessa fronteira de decisão é que começa a separação entre as classes. Essa daqui é a zona mais difícil de se classificar. É nessa região aqui que o algoritmo de KNN ele não performa tão bem como outros algoritmos mais refinados, podemos dizer assim. Então, se você pegar aqui nessa fronteira de decisão, qualquer ponto que você colocar aqui, ele vai ter um conflito entre as duas classes. Mas, porventura, se você estiver fazendo uma busca aqui, não tenha dúvidas. Para K grande ou para K pequeno, você vai ter sempre a classe 2. E a mesma coisa você colocar lá em cima. Você sempre vai ter a classe 1. Né? Então, para bancos de dados em que você tem uma separação bem definida entre as classes, o KNN ele vai performar muito bem. Mas se você tem um problema em que a separação das classes, ou seja, para que essa fronteira de decisão entre as classes aqui, ela é muito irregular, pode ser que o KNN não funcione tão bem. Então, vamos estudar um pouquinho das duas funções lá do KNN. Primeira função de distância, né, para variáveis numéricas. Uma função de distância, ele mede a semelhança entre duas instâncias, ok?
Então, falando em termos de álgebra linear, qualquer duas instâncias vindas de um mesmo conjunto, elas são coordenadas, ou pontos no espaço. Então você considera que cada conjunto, cada variável, cada atributo do seu banco de dados, ele é uma dimensão, e aí você vai ter um espaço multidimensional, né? Esse é um ponto, sim, que as pessoas têm que parar para filosofar, para abstrair mesmo. Então, se eu tenho um banco de dados em que eu tenho duas variáveis, em que eu tenho uma variável, ele tem uma dimensão. Se ele tem duas variáveis, ele tem duas dimensões. Se ele tem três variáveis, ele tem três dimensões, quatro variáveis, cinco variáveis, por aí vai. Cada variável do seu banco de dados é uma dimensão. Então, ela gera um espaço multidimensional, onde cada atributo é uma dimensão. E cada instância do banco de dados é um ponto nesse espaço. Então, se eu tenho um banco de dados com dois atributos, ou seja, ele tem duas dimensões, é fácil a gente perceber que cada instância dela é um ponto no diagrama, no plano cartesiano. Né? A mesma coisa, se ele tiver três atributos, três dimensões, ele vai ser um ponto no meio daquele volume, né? No plano cartesiano tridimensional. Com quatro dimensões para cima, a gente não consegue ter muito, humanamente impossível a gente fazer visualizações de espaços com mais de três dimensões. Mas você pode pensar que cada instância é um ponto naquele espaço multidimensional. Então a função de distância, ela está querendo medir a distância entre os pontos dentro daquele espaço, não importa quantas dimensões ele tem. Se a função de distância, ela recebe duas instâncias, né, o Rn e o Rn, e retorna um valor que é real positivo, um número real positivo. Quando ele é zero, significa que as duas instâncias são iguais, ou seja, elas estão no mesmo lugar. Quando a métrica de distância é maior do que zero, significa que as duas instâncias não são iguais, ou seja, não estão no mesmo lugar. E quanto maior é o valor da distância, maior a diferença, ou seja, a distância entre A e B. Ou seja, a função de distância, ela visa medir o quão similares, o quão parecidas são duas instâncias de um banco de dados, de uma base de dados lá que a gente esteja utilizando. Ok? Então, para que o meu algoritmo de K vizinhos mais próximos funcione, eu preciso de uma métrica de distância para saber quem é que está mais próximo, quem é mais parecido, quem é mais similar com aqueles atributos que eu estou passando lá. Obviamente, a métrica de distância, ela está comparando apenas os atributos descritivos. Então, vamos lá. Para valores numéricos, a distância euclidiana ela é mais simples. Então, o que é a distância euclidiana? É a soma dos quadrados das diferenças, a raiz quadrada da soma dos quadrados das diferenças entre os dois vetores numéricos. Né? Isso é uma métrica bem conhecida, a gente já conhece lá da física de muito tempo atrás. Bom, se os dois vetores eles são iguais, essa subtração aqui vai ser sempre zero. E a distância ela vai ser sempre zero. Mas a partir do momento que pelo menos uma das dimensões é diferente, aí esse valor aqui não será zero elevado ao quadrado, e tirando a raiz quadrada, a gente vai chegar naquele valor lá, que vai ser a distância entre aqueles dois vetores. Quanto mais divergência tem em cada uma das dimensões aqui, mais distantes estarão os dois vetores. Já para variáveis categóricas, a gente tem a distância de Jacquard, ou de Jacquard, como o pessoal costuma falar. A distância de Jacquard, ela vai fazer aquela comparação binária, né? Isso aqui é o operador lógico ou, né? Então, apenas uma dessas métricas aqui vai ser igual a 1. E aí ele vai fazer a soma para cada uma dos atributos categóricos. E aí vai dar a distância
entre as duas instâncias que contêm atributos categóricos. Lembrando que todo atributo categórico aqui ele só pode ter valores 0 ou 1, como nós já explicamos anteriormente. Então eu tenho uma função de distância para variáveis numéricas, eu tenho uma função de distância para variáveis categóricas. Vamos ver aqui a função de mesclagem. A função de mesclagem, ela combina os valores do atributo alvo dos k vizinhos escolhidos para gerar a predição final, a estimativa y-til. Então a função de mesclagem depende se o problema de regressão de classificação, assim como a função de distância. Dá uma olhada aqui. Se eu tenho um problema de regressão, eu consigo fazer uma média simples. Pega os valores dos y lá, soma todos e divide pelo número de vizinhos. E aí vai ter o ponto médio. Eu poderia fazer também uma soma ponderada pelas distâncias. O que é essa soma ponderada pelas distâncias? Eu multiplicaria cada valor do atributo alvo pela distância desse atributo alvo em relação à instância que eu quero saber. Então, os mais próximos, eles teriam um peso maior e os mais distantes um peso menor. E dividiria também pela soma das distâncias. Ok? Então, isso aí vai fazer a soma ponderada pelas distâncias. Essa soma ponderada pelas distâncias é interessante que ela prioriza os vizinhos mais próximos, dá mais importância para os vizinhos mais próximos, e enquanto dá menos importância para os vizinhos mais distantes. Ela é bem interessante também, a soma ponderada. Bom, e para a função de mesclagem de classificação, geralmente a gente faz a classe mais frequente. Então, dentre todas as classes lá, a que tiver maior frequência, a gente vai escolher ela como sendo a classificação. Outra alternativa é não entregar só uma classe, é falar qual que é a probabilidade de todas as classes, a frequência normalizada. Ó, tem 3 classes. Então, a classe 1 tem probabilidade de 0,5, a classe 2 tem probabilidade de 0,4 e a classe 3 tem probabilidade de 0,1. Então, você não forneceu qual que é, com certeza, eu falo assim, é a classe tal, só porque ela é a majoritária, né? Você falou assim, olha, estão aqui as 3 classes e a probabilidade delas com base nos vizinhos mais próximos. Bom, esse é um algoritmo clássico, um algoritmo que vem lá da estatística, um algoritmo que está há muitos anos sendo utilizado, e ele tem, o ponto mais forte dele é simplicidade, é obviedade. Você implementa o algoritmo de k vizinhos mais próximos em 10 minutos, né? Por outro lado, ele é um algoritmo que tem um custo computacional altíssimo por causa daquele loop de comparação lá com os vizinhos. Como que a gente pode fazer versões otimizadas do KNN? Pode. Você pode colocar, por exemplo, um índice no banco de dados para selecionar, ou pelo menos para excluir aquelas instâncias que sabidamente são muito distantes. E aí você consegue, ao invés de pegar toda a base de dados, você reduz só para aquelas que potencialmente estão mais próximas. Só que a gente faz índices multidimensionais, eles são eficientes até 10 dimensões, 12 dimensões. Quando passa disso aí, é mais ou menos uma força bruta o algoritmo. Então, se você tem um problema de muitas dimensões, o KNN ele é ineficiente, ele é computacionalmente muito caro. Existem outras alternativas. Uma alternativa que é sempre muito considerada, o KNN ele pode ser utilizado, como nós vimos, tanto para problemas de classificação quanto para problemas de regressão. Embora o Naive Bayes possa também ser utilizado para problemas de regressão, ele é muito mais famoso em problemas de classificação. Então, vamos dar uma olhadinha um pouco mais de perto no algoritmo do Naive Bayes. O que é o Naive Bayes? Também conhecido como Bayes ingênuo. Naive significa ingênuo. Por
que é ingênuo. Nós vamos ver daqui a pouco. Antes de chegar lá, vamos dar uma revisada sobre probabilidades empíricas. Por que eu falo probabilidade empírica? Aí existe a gente tem que fazer uma diferenciação daquilo que é do empírico e do teórico. A probabilidade teórica é aquela que você tem uma distribuição de probabilidades teórica, que tem uma fórmula fechada, tem os parâmetros da fórmula. Essa daí é a probabilidade teórica, que é regida por um modelo matemático fechado, em equação bonitinha. A probabilidade empírica, ela não tem modelo. Você pega os dados e conta os dados e chega à frequência dos dados a probabilidade, ela é uma frequência normalizada. O que é frequência normalizada? É uma frequência que está entre 0 e 1. Em 1 é o total de dados, 0 é nenhum dado e a probabilidade é alguma coisa ali naquele meio. Então isso que é uma frequência normalizada. Isso é a probabilidade empírica. Então a probabilidade empírica é se eu tenho um conjunto de dados D, com qual frequência o evento A acontece. Então eu vou pegar, lembra dessas duas barrinhas aí? Essas duas barrinhas representam a cardinalidade. Essas duas barrinhas aqui, ó, elas representam a cardinalidade do conjunto A. A cardinalidade do conjunto A é a quantidade de vezes que o conjunto A aparece dentro dos dados, é a frequência, ok? O número de elementos do conjunto A. E aqui embaixo nós temos a cardinalidade dos dados. Então o conjunto A está contido nos dados, certo? Então ele é um subconjunto dos dados. Então esse A aqui, ele vai ser sempre menor ou igual a B. Ou seja, o resultado dessa divisão aqui estará sempre entre 0, o A não aconteceu nenhuma vez, ou 1, significa que A é exatamente D, igual a D. Então essa é a probabilidade empírica. Bom, continuando. Essa aí é a probabilidade empírica, também conhecido como probabilidade incondicional. Então nós temos aqui a probabilidade conjunta. A probabilidade conjunta é a probabilidade de é a mesma coisa da probabilidade incondicional que nós vimos lá, só que é a probabilidade de dois eventos que acontecem juntos. Então aqui eu estou fazendo a pergunta, dado um conjunto de dados D, com qual frequência os eventos A e B acontecem simultaneamente? Eu só quero saber, dentre todos os dados, do conjunto de todos os dados, quantas vezes esses dois eventos aconteceram ao mesmo tempo. A probabilidade conjunta não deve ser confundida com a probabilidade condicional. Olha só, a probabilidade condicional tem essa barrinha aqui, ó. A probabilidade conjunta é uma vírgula, ok? A probabilidade condicional é uma barrinha. Então, o que a probabilidade condicional é? De todas as ocorrências do evento B, olha só, qual a probabilidade de A dado B? De todas as ocorrências do evento B, com qual frequência o evento A acontece em conjunto. Então, veja bem, olha só, aqui eu estou vendo a ocorrência simultânea de A e B dentre todo o conjunto de dados. A probabilidade condicional é diferente. Eu quero ver todas as vezes que A aconteceu junto com B, dentre todas as ocorrências de B. Ou seja, dado que eu sei que B está acontecendo, com qual frequência A acontece junto, dado que B já está acontecendo. Não é sempre que A acontece junto com B. Mas dado que eu sei que B já está acontecendo, quando é que acontece A junto? Opa, isso aqui está errado, isso aqui é uma barriga. Então, a probabilidade condicional, ela pode ser gerada a partir da lei de Bayes, né? Que é o seguinte, a probabilidade condicional de A dado B, de A acontecer dado que B já aconteceu, é a probabilidade conjunta de B com A dividido pela probabilidade de B. Essa probabilidade de B e A, ela pode ser decomposta nisso aqui, ó, a probabilidade de B dado A multiplicado pela probabilidade de A. Isso aqui
essa multiplicação aqui é igual a isso aqui, ok? Essa daqui é a famosa fórmula de Bayes. Então, nós vamos utilizar aqui para frente essa base de dados aqui, que é a base de dados de risco automobilístico. Vamos lá? Então, eu tenho algumas probabilidades conjuntas aqui, ó. Probabilidade de sexo ser masculino e de risco ser baixo é igual a 0. Ó, não tem nenhum sexo masculino cujo risco seja baixo. Baixo é feminino e baixo é feminino. A probabilidade conjunta de sexo igual a N, risco igual a baixo é igual a 0. A probabilidade de sexo ser masculino e risco ser médio é de 0,1. Então vamos lá, risco sexo masculino, risco médio feminino, médio masculino, é esse cara aqui. Então aqui eu tenho 10 instâncias, 1 dividido por 10, 0,1. Assim eu vou gerar todas as probabilidades conjuntas desses dois atributos. E se eu somar todos aqui, todos vão dar igual a 1. Então aqui eu tenho a probabilidade condicional, entendeu? Olha só, interessante. Qual a probabilidade, certo, do risco ser alto, dado que eu sei que o sexo é masculino? Então, para eu chegar nessa probabilidade, dado que eu sei que o sexo é masculino, qual que é a probabilidade do risco ser alto? Eu tenho que pegar aqui a probabilidade conjunta de sexo masculino e de risco alto, que nós já vimos aqui. Sexo masculino, risco alto, é 0,3. E dividir pela probabilidade de sexo masculino. Vamos dar uma olhada aqui, probabilidade de sexo masculino. Tem quantos sexo masculino aqui? 1, 2, 3. Opa. 1, 2, 3, 4. Engraçado, primeiro 5. 1, 2, 3, 4. É isso, tá errado. Ah, não, tá certo. 0,3 dividido por 0,4, ou seja, a probabilidade condicional de que o risco seja, dado que eu sei que o sexo é masculino, é 75%. Ok? E aí eu tenho várias probabilidades condicionais aqui que eu posso olhar. Então, se eu só aqui a conta é diferente. Aqui eu tenho que olhar essa soma aqui para todos, olhando pela condição, ela tem que somar igual a 1. Mas se eu mudo a condição, aí já é outra conta. Então, eu tenho que somar todos os sexos femininos aqui, eles vão dar 1. Todas essas somas aqui vão dar 1. Então, a probabilidade do risco ser baixo, dado que eu sei que o sexo é masculino, é 0. A probabilidade condicional do risco ser médio, dado que eu sei que o sexo é masculino, é de 25. E a probabilidade do risco ser alto, dado que eu sei que o sexo é masculino, é de 0,75. Compara essas probabilidades com as probabilidades conjuntas aqui, ó. Você vê que existe uma proporção entre elas, mas os valores não são definitivamente os mesmos. Então, gente, vamos falar sobre o Teorema de Bayes, que foi nomeado graças a esse padre aí, Thomas Bayes, que foi quem publicou o artigo que estabelecia esse axioma da teoria das probabilidades, que é a probabilidade de y dado x é igual à probabilidade de x dado y multiplicado pela probabilidade de y dividido pela probabilidade de x. Eu coloquei x e y aí, dado que a gente vai saber que o y é o atributo alvo, é aquilo que a gente quer saber, certo? É a hipótese. Então a regra de Bayes é muito utilizada para testar hipóteses probabilísticas. E x é a evidência, os atributos explicativos que a gente tem. Então quando eu pego um x, que eu tenho os atributos explicativos, mas eu não sei qual que é o valor do atributo alvo. Aí, com base nesse x aqui, ele vai testar todas as hipóteses, todos os valores possíveis de y, para ver qual deles tem a maior probabilidade. Nós precisamos dissecar essa regra de Bayes aqui para entender como que esse algoritmo funciona. Então, como é que eu vou utilizar o algoritmo de Bayes? Eu tenho um
uma evidência, eu tenho um conjunto de atributos descritivos, explicativos, que eu já sei, que o sexo é igual a feminino e a idade é maior do que 30. Agora eu preciso saber qual que é a classificação correta do risco. Então eu tenho 3 hipóteses. A hipótese 1 é que o risco é baixo, a hipótese 2 é que o risco é médio, a hipótese 3 é que o risco é alto. Então vamos separar a nossa questão aqui nas duas coisas. A evidência, que são os atributos explicativos, e as hipóteses, que é o meu atributo-alvo, que é o que eu não sei. Então, dado que o sexo é feminino e a idade é maior do que 30, qual que é o risco? Qual que é a probabilidade de cada uma dessas classes aí? Então, eu vou formular essa pergunta aí, utilizando uma probabilidade condicional. Qual é a probabilidade do risco ser baixo, dado que eu sei que o sexo é igual feminino e a idade é maior do que 30? Qual a probabilidade? Então, o risco baixo é o meu Y, o meu atributo-alvo, e o meu X, os meus atributos descritivos, são sexo e idade. Então, nós vamos dissecar aquela fórmula que eu passei lá para vocês. Então, a gente quer saber a probabilidade a posteriori. O porquê que é a probabilidade a posteriori? Significa depois que eu já sei a verossimilhança, a probabilidade a priori e a probabilidade da evidência. Então, nós vamos estudar cada um desses elementos dessa fórmula aí. A começar pela probabilidade a priori. Aí, a priori é muito interessante, né, gente? A priori ele vem do latim e significa a princípio. Ou seja, qual que é a probabilidade de cada uma daquelas hipóteses, qual que é a probabilidade dela, mesmo sem eu saber, mesmo sem eu ter nenhuma evidência. Digamos que eu não saiba nada sobre nenhum dos outros atributos. Não sei nada sobre, não sei qual é o sexo, não sei qual é a idade, não sei qual é o estado civil. Não sei nada. Qual é a probabilidade de cada uma daquelas hipóteses? Dado que eu não saiba nada, se eu tiver que fazer um chute cego. É isso que é a probabilidade a priori. Então é a probabilidade incondicional de um evento Y. Representa o que a gente sabe do Y, né, de cada uma daquelas classes, independente de outros fatores. Então a gente vai olhar os dados, você vai ver que, olha lá, para cada um daqueles atributos alvos lá, vou começar pelo baixo, eu só tenho 2 instâncias de atributo de risco igual a baixo. Já risco igual a médio, eu tenho 4. E eu também tenho 4 de risco igual a alto. Então, as minhas probabilidades vão ser risco baixo é igual a 0,2, ou seja, 2 dividido por 10. O risco médio é igual a 0,4, 0,4, né? Que é 4 dividido por 10. E o risco alto é igual a 4, que é 4 dividido por 10. Somando todos aqui, a gente tem 1. E probabilidades nunca podem somar mais do que 1. Então, estas são nossas probabilidades a priori, ou o que a gente sabe sobre cada uma daquelas classes lá, independente de qualquer outro fator. Essa é a probabilidade a priori. Então, o que é a probabilidade a priori? É o seguinte: se você tiver que fazer um chute cego, independente de outros fatores, sem saber mais nada sobre os outros atributos, com qual probabilidade você diria que uma pessoa qualquer, com qual a classe de risco dela? Aí, nesse caso, a gente ficaria dividido entre 2, médio e alto. As duas têm probabilidade 0,4, certo? Ou seria alto ou seria médio, dificilmente seria baixo. Bom, agora nós vamos dar uma olhada na probabilidade da evidência, que é a parte de baixo da nossa fórmula. O que é a probabilidade da evidência? A probabilidade da evidência é, independente da hipótese, qual a probabilidade da evidência X acontecer. Ou seja,
a nossa evidência lá era sexo igual a feminino e idade maior do que 30. E aí, quando a gente olha lá na nossa base de dados, a gente vai encontrar 1, 2, 3, 4, 5 instâncias que atendem aos critérios dos nossos atributos explicativos, sexo e idade. Lembrando que eu não estou considerando estado civil, só sexo e idade. Certo? Então eu tenho 5 instâncias da minha base de dados que atendem aquele critério. 5 dividido por 10, eu tenho 0,5. Então, esta é a probabilidade da minha evidência. Então, eu já tenho, só para recapitular, a gente já tem a probabilidade a priori, que é a probabilidade do atributo alvo, certo? E aí eu tenho 3 probabilidades, uma para o risco baixo, uma para o risco médio, uma para o risco alto. E eu tenho a probabilidade de evidência, que é a probabilidade daqueles atributos descritivos que eu especifiquei lá, que é o sexo feminino, idade maior do que 30. E essa probabilidade é igual a 0,5. O que nos falta ver depois disso, o que nos falta ver agora, é talvez a parte mais difícil de entender. É a verossimilhança. O que é verossimilhança? Verossimilhança significa semelhança com a verdade, veracidade, fatibilidade. Então ela é a probabilidade condicional dos dados dada a hipótese. Puta merda, o que isso quer dizer? O quanto que os dados se assemelham, o quanto que eles corroboram com uma determinada hipótese. Veja bem. Vamos ver qual que é a verossimilhança, por exemplo, da evidência X, que é sexo feminino idade 30, com a classe Y1, que é o risco igual a baixo. Então, olha só, essa aqui é a minha evidência, os meus dados, sexo feminino idade maior do que 30, e risco igual a baixo é a minha classe, a minha hipótese. Então, essa probabilidade aqui é a probabilidade conjunta de tudo, dividido pela probabilidade do risco baixo. Então, quando a gente olha aqui nos dados, eu tenho de todas aquelas instâncias lá que eu tenho, que são referentes aos meus dados, né, aos meus atributos descritivos, eu só tenho 2 instâncias que têm a classe baixo. Ok? Então, das 5 eu só tenho 2. E a probabilidade da classe da classe baixo também é 2. Então, 0,2 dividido por 0,2 é igual a 1. Então, esta verossimilhança aqui é igual a 1. Ainda tem que olhar a verossimilhança com a classe Y2, que é o risco médio. Então, sexo feminino, idade maior do que 30, mas o risco é igual a médio. Vamos dar uma olhada aqui. De todas as instâncias que eu tenho lá, eu tenho 3 que tem risco médio. Então eu tenho a probabilidade da classe médio é igual a 0,4. Eu tenho 4 delas aqui em 10, tá vendo? A probabilidade, no entanto, a probabilidade conjunta do sexo feminino, idade maior do que 30, com médio, são só 1, 2, 3. Então, fazendo os cálculos, eu tenho 0,3 dividido por 0,4. Então, essa verossimilhança aqui é igual a 0,75. Vamos ver a última classe agora, né? Qual que é a verossimilhança da evidência X com a classe Y3, ou seja, sexo feminino, idade 30, risco alto. Quando a gente olha nos dados, a gente tem 1, 2, 3, 4 instâncias da classe alta. Mas eu não tenho nenhuma instância que é simultaneamente sexo feminino, idade maior que 30, é risco alto. Então, a probabilidade conjunta é igual a 0. A probabilidade do risco alto é igual a 0,4. Então, é 0 dividido por 0,4 é igual a 0. Com todas essas informações que nós calculamos aqui, a gente pode finalmente calcular a probabilidade a posteriori. A posteriori significa posterior. Por que posterior? É a probabilidade que eu calculo
Depois que eu sei a probabilidade a priori, depois que eu sei a probabilidade da evidência, depois que eu sei as verossimilhanças. Então, posterior a eu ter calculado tudo isso aí, eu tenho a probabilidade que me interessa de fato, que é a probabilidade a posteriori. Então, vamos dar uma olhadinha nessa probabilidade a posteriori aqui. A probabilidade a posteriori, dado que eu tenho esses aplicativos aqui, olha só, para cada uma dessas hipóteses, para cada uma dessas classes aqui, qual que é a probabilidade daquela classe, dado que eu sei o sexo feminino, idade maior que 30? Cada uma daquelas verossimilhanças, a probabilidade a priori de cada uma daquelas classes e essa probabilidade da evidência que nós já calculamos, que é uma para todos. Então, quando a gente vem lá, olha só, a probabilidade, isso aqui é a verossimilhança dos atributos descritivos para a classe baixa é 1, para a classe média é 0,75 e para a alta é 0. A probabilidade a priori de cada uma dessas classes, a probabilidade a priori da classe baixa é 0,2, da classe média é 0,4, da classe alta é 0,4. E a probabilidade de evidência é a mesma, né? Que é sexo feminino, idade maior do que 30 é 0,5. A probabilidade a posteriori para cada uma dessas classes é 0,4, 0,6 e 0, ou seja, a probabilidade do risco ser baixo, dado que eu sei que o sexo é feminino e a idade maior do que 30 é igual a 0,4. Qual a probabilidade condicional? Qual que é a probabilidade do risco ser médio, condicionada ao sexo ser feminino, idade maior do que 0,6, e do risco ser alto é igual a 0. Tudo isso retirado dos nossos dados. Tudo isso foi buscar, todas essas probabilidades foram calculadas a partir da nossa base de dados. Por isso que a gente pode falar que o Naive Bayes ele é um algoritmo baseado em instâncias, embora ele tenha versões paramétricas, ou seja, eu consigo aprender distribuições de probabilidade para não ter que ficar consultando os dados, consultar a distribuição teórica. Existem inúmeras versões do algoritmo de Bayes ingênuo. Por que eu estou utilizando Bayes ingênuo? Porque ele está partindo do pressuposto que os dados são todos independentes, e tem uns pressupostos da teoria das probabilidades, falando que todos aqueles dados ali da evidência, né, são independentes entre si, as probabilidades deles não são condicionadas. Então, voltando aqui, eu vou utilizar o critério, né, tem todos aqui, as probabilidades a posteriori para cada um das classes de risco, né, 0,4, 0,6 e 0. E eu vou utilizar o critério do máximo a posteriori. O que significa? Dado uma evidência e um conjunto de alternativas, escolha a alternativa que tiver a maior probabilidade a posteriori. Ou seja, o meu Naive Bayes, dentre todas aquelas possibilidades, vai escolher o risco médio, porque a probabilidade a posteriori da classe média, dado sexo feminino e idade maior do que 30, é igual a 0,6, é a maior probabilidade dentre essas. Então eu vou dizer que essa será a nossa classificação final. Então, gente, uma das coisas mais interessantes do algoritmo de Naive Bayes é a evidência parcial. Então, uma coisa interessante dele é o seguinte: quando a gente fala lá do K vizinhos mais próximos, o K vizinhos mais próximos, ele precisa de todos os atributos para poder achar as instâncias mais próximas. Apesar de que você pode fazer alterações lá no algoritmo para ele considerar só alguns atributos, não considerar todos, enfim, pode, mas o padrão dele é considerar todos os atributos. O Naive Bayes, você pode fazer qualquer combinação possível de atributos descritivos para testar
a classificação final. Então, daquele conjunto de atributos que a gente tem lá, a gente pode utilizar qualquer quantidade de evidência, inclusive evidência nenhuma, né? Ou seja, eu consigo fazer uma classificação utilizando só a probabilidade a priori. Pega a probabilidade das classes e fala assim, ó, eu não sei nada sobre essa instância, mas dentre essas classes que é mais provável é essa, então eu vou chutar nela aqui. A partir do momento que você vai adicionando atributos descritivos, você vai refinando a busca e tornando a predição mais precisa. Você vai refinando aqueles filtros, aquelas probabilidades que a gente viu lá e chegando numa predição mais parecida. Então, com base nisso, a gente pode pegar aqui, discutir, olhar, tentar adivinhar qual que é a classe de risco, olhando só pelo sexo, pelo estado civil, olhando pela idade, pelo sexo, olhando só pelo estado civil, enfim, qualquer combinação de atributos pode ser utilizada para fazer a classificação. Com isso, gente, nós fechamos aqui essa parte de modelos baseados em instâncias. Não são só esses modelos baseados em instâncias que existem, existe uma pletora de métodos baseados em instância, que não tem um modelo pré-treinado. O modelo são os dados propriamente ditos, e esses são os modelos mais clássicos. Nas próximas aulas, o que nós vamos fazer? Implementar esses dois algoritmos utilizando a linguagem Python e o Google Colab ou alguma outra plataforma de execução online. Então, eu espero vocês. Até a próxima, galera, e espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço, até mais.